E aí, meu querido, tem dado em casa? Boa essa, né? Pra quem tava com saudade da quinta série aí. Bom, pra variar, tô aqui atrasado comentando uma treta que todo mundo já comentou. Mas não importa, porque a minha opinião é melhor que a dos outros, então vocês vão querer ouvir o que eu tenho a falar sobre isso mesmo assim, né? Ah, eu sei que vocês vão. Vocês me amam, pô. Enfim, por que eu decidi começar esse vídeo de hoje tão engraçadinho? Eu dormi com o Bozo, foi isso? Não, na verdade é porque tem a ver com o tema. Se por um acaso você realmente não tá sabendo o que aconteceu ainda, a Gabriela Prioli foi convidada pra participar lá do Flow Podcast com o Igor e Monark. E no meio da conversa deles, rolou uma treta, eu posso chamar de treta? Posso, né? Repercutiu na internet, todo mundo comentando, é como se fosse uma treta. Enfim, rolou essa treta no momento em que eles estavam conversando sobre educação. A Gabriele simplesmente enlouqueceu e virou um Pokémon. Ela só conseguia perguntar dos dados. A única coisa que saía da boca dela era: qual é a progressão? Qual é a progressão? Era o nome de Pokémon dela, só falava isso. E aí a internet enlouqueceu, teve muita gente falando: nossa, olha só, a Gabriela jantou o Monark, ela é a deusa dos argumentos, destruiu mais um. Mas também teve a galera que olhou para aquilo e achou bem idiota o que ela estava fazendo na verdade e ficou do lado do Monark. Mas e eu? O que eu acho disso? Se você me segue no Twitter, você já sabe o que eu acho disso. Se você não segue, deveria seguir. E é só dar uma olhada nos links aí embaixo da rede social. Aí você vai olhar os links, você já pode aproveitar e ajudar também esse canal no Apoia-se. Porque se você tá assistindo esse vídeo comigo comentando um tema que todo mundo já comentou, é porque você gosta muito de mim, pô. Então, se você tem como ajudar, por favor, me ajuda ali no Apoia-se. Ou você pode se tornar membro do canal, ou o PicPay, né? Usando o QR Code que tá aparecendo na tela, enfim. Dessa vez eu achei um gancho bom pra passar o recado, né? Bom, voltando ao tema. O que eu acho dessa história? Em vídeo é muito melhor de aprofundar, né, as minhas opiniões. Então, eu vou me aprofundar um pouco mais no assunto, que é o que eu gosto de fazer aqui no canal. Em primeiro lugar, eu acho que é bem óbvio que é sempre melhor quando você fundamenta bem as suas opiniões e se baseia em algum estudo, em alguns dados oficiais, estatísticas. Tem muito mais chance de você estar certo se você estiver bem munido de informações. Mas é muito importante que a gente entenda o contexto. E neste caso, a exigência por dados da Gabriela Prioli foi feita no Flow Podcast, que não é um debate. O Igor e o Monark sempre enfatizam que a proposta deles com aquele podcast é simplesmente conversar. Eles não gostam nem de chamar de entrevista. É uma conversa. O que eles fazem ali é só trocar ideia como se estivessem num bar com os amigos. E é claro, você pode levar dados e estudos estatísticos para uma conversa de bar, mas não é exatamente o ambiente mais apropriado para você cobrar esse tipo de coisa. O grande problema aqui é que a Gabriela não percebeu isso, né? Aparentemente ela achou que ela estava numa banca de TCC ou que ela simplesmente estava ali participando de mais um episódio do grande debate da CNN e ela foi lá para tentar refutar, para lacrar em cima do Monark. Ela inclusive levou uma pilha de livros pro programa só pra, enfim, mostrar que ela é intelectual, que ela lê, né? Foi lá, exibiu seus livros. Eu vi uma thread de alguém comentando isso. É realmente muito curioso, sabe? Você pensar no quão orgânico é ela simplesmente chegar no programa com um monte de livros. Não é tão normal entrevistados levarem livros quando vão aparecer em um programa e tal de grande audiência, quando esse livro é de sua autoria, sei lá, quando o livro que a pessoa está divulgando, vendendo. Mas é um pouco estranho a Gabriela andar por aí com uma pilha de livros e simplesmente largar eles na mesa, como se ela estivesse andando com todos eles na mão o tempo todo, sei lá, ela não estava carregando uma mochila. Cara, enfim, é um negócio que, se você para pra pensar, eu acho que já fica meio assim: poxa, calma, garota, a gente já entendeu, você lê, você é inteligente, você é estudada, você é intelectual, beleza, tá legal, tá bom. Agora dá pra relaxar? Você tá no Flow Podcast. Pega uma cerveja, bebe e fala umas merda aí, que essa é a proposta do programa. Inclusive, muita gente pergunta quando é que eu vou participar do Flow, eu também não sei, tá? Monark, chama nós aí, pô. Enfim, voltando aqui ao assunto, o Igor e o Monark estavam falando ali sobre a possibilidade de ter Lula contra Bolsonaro no segundo turno, enfim. Estavam falando sobre esse tema e aí, em determinado momento, o Igor puxou o assunto da educação, falando que já tinha visto como é que era com o PT e tal, e que a educação não tinha evoluído. E nessa hora,
a Gabriela se desesperou e foi aí que ela começou a puxar, né, a essa exigência por dados. Não, peraí, mas a gente vai falar de educação, a gente precisa dos dados exatos, porque você não pode falar essas coisas se você não tiver os dados. Você tem os dados? Você não tem os dados, então você não pode falar, porque precisa dos dados. Se a gente quer ter uma opinião, se a gente quer ter um argumento, a gente precisa de dados, gente. Então, só vamos falar aqui com os dados. Querendo ou não, nesse momento, ela transformou aquela conversa em um debate e ela usou isso como uma técnica de escapismo, na verdade. Porque, claro, o Monark, o Igor, eles não tinham dados estatísticos ali naquele momento. E também não seria muito interessante parar o programa para abrir o Google e ficar pesquisando. Claro, talvez eles poderiam ter pensado um pouco nisso, o Monark poderia ter pedido para alguém da equipe, tá, puxa os dados aí da educação dos últimos anos, vamos ver o que diz sobre isso. Só que, cara, não é essa a proposta do programa, não é a forma que eles gostariam de conduzir. Eles não querem nem que fique tão chato, né, a esse ponto de ficar parando a conversa para fazer uma pesquisa e poder refutar estatisticamente o que o convidado está dizendo. O que o Monark queria ali naquele momento simplesmente era seguir com a conversa. E ele tinha um argumento para apresentar, na verdade. Não era baseado no estudo específico que a Gabriela estava pedindo, né? Não era com base em uma progressão exata de desenvolvimento de todos os países do mundo em relação ao Brasil, mas ele queria trazer pelo menos um exemplo, né? Ele tentou citar Singapura. Claramente ele ia falar que Singapura tinha uma educação ruim e provavelmente ali no mesmo período que o PT estava comandando o país, Singapura evoluiu muito mais. Ele queria citar pelo menos esse exemplo, só que a Gabriela nem permitiu. Ela não estava deixando ele argumentar. Ela realmente estava utilizando esse preciosismo absurdo, né? Ela se importa tanto com os dados, ela estava tão obcecada por isso que ela não deixava. Ele concluiu o argumento de outras formas. Falava que era inadmissível o monarca tentar utilizar uma percepção vaga da realidade dele para falar que a educação do Brasil era ruim ou que ela pouco evoluiu. E no fim das contas, o que aconteceu? Eles acabaram realmente nem se aprofundando muito nesse tema. A Gabriela conseguiu o que ela queria. Só que, cara, isso não foi uma jantada. Ela simplesmente impediu a discussão, solicitando os dados. Não é porque o monarca não tinha acesso àqueles dados ali naquele momento que o argumento dele estava incorreto. Fala pra mim que não seria muito mais produtivo se ela realmente quisesse conversar. Não seria mais produtivo ela falar, ok, vamos supor que esse cenário que você está trazendo para mim é real, né? Vamos supor que realmente seja assim, já que você não tem os dados, eu também não tenho, então vamos supor que seja isso. E aí desenvolve em cima do argumento que o cara está te apresentando. Se isso estiver incorreto, fatalmente isso vai ser discutido depois, as pessoas vão demonstrar que estava incorreto, só que nem estava. Muitas pessoas depois vieram puxar os dados, trouxeram lá as informações do PISA, demonstrando como o Brasil realmente tem índices terríveis de educação e de fato pouco evoluiu, mesmo com investimento milionário, bilionário, sei lá, dos governos petistas. A educação brasileira evoluiu pouquíssimo e, cara, realmente é algo que a gente consegue constatar com certa facilidade. Você vê que é a coisa mais normal do mundo que um estudante universitário não saiba escrever português corretamente, que cometa, assim, uma série de erros bizarros. As pessoas concluem o ensino fundamental, concluem o ensino médio, porém não sabem o básico. Se a gente for discutir interpretação de texto, então piora vertiginosamente. Mesmo sem ter acesso a nenhum tipo de dado ou estudo, é fácil constatar que a educação brasileira definitivamente não é das melhores e que pouco evoluiu ao longo dos últimos anos. Então, sim, eu acho bem problemático a Gabriela impedir que o monarca sequer apresente o seu argumento, porque ele não carrega consigo ali uma lista de estudos, de estatísticas, sobre um tema que ele provavelmente nem sabia que ele iria levar para a conversa, sendo que a afirmação que ele estava trazendo não era nenhum absurdo, né? Eu entendo que a pessoa se choque quando a gente traz uma informação que, sei lá, é muito, pelo menos aparentemente, é muito desconectada da realidade. Se eu falo para vocês que 8 a cada 10 brasileiros têm um elefante de estimação, provavelmente vocês vão perguntar, não, peraí, de onde é que você tirou isso? Não faz sentido. Por que vocês acham que essa afirmação não faz sentido? Porque vocês não conhecem muitos brasileiros com um elefante de estimação, né? Então parece uma afirmação bastante absurda. É normal que você pergunte de onde a informação saiu, que você queira ver os dados, enfim, que comprovem isso. E, inclusive, justamente porque nenhum deles é uma enciclopédia humana, nada impediria que eles contassem mentiras ali, né? Muitos debatedores, inclusive, utilizam essa estratégia. O próprio Lula já admitiu
que nos debates dele ele inventava um monte de mentiras e saía falando que 5 bilhões de crianças passavam fome no Brasil, enfim, várias coisas que ele não sabia nem o tamanho da população brasileira na época. Aí ele inventava um número qualquer de crianças passando fome na rua. Mas claro, sabendo que essa conversa está sendo transmitida ao vivo para muita gente, também você não pode simplesmente sair e inventar um número, né? Você precisa realmente se basear em um estudo real, só que, como eu falei, ninguém sai decorando estudos de cabeça para conseguir tirar do bolso e apresentar para validar qualquer argumento a qualquer momento. Então, esse é o contexto importante que a gente precisa levar em conta. Quando você vai para um debate sabendo do tema, você tenta se preparar para aquele tema e, claro, nessa situação você precisa se preparar o máximo possível. Quando você está numa conversa casual, no podcast, talvez surja um tema que você possa saber mais ou menos a informação, só que você não sabe precisamente. Então, cara, você leva lá o seu argumento e você, inclusive, fala mais ou menos de onde você tirou. Em várias conversas eu já fiz isso, meus convidados já fizeram isso, é normal. Tem muitas coisas que eu recordo de ter lido, recordo de ter visto, posso não saber precisamente, mas eu cito mais ou menos como foi que eu vi. Uma conversa, para ela se desenvolver, uma conversa mais casual, a gente precisa utilizar esse tipo de estratégia, vamos dizer assim. Porque imagina que saco, se a cada frase dita a pessoa ficar travando para tentar embasar aquilo através de um estudo ou através de uma citação de alguém relevante na área, sei lá, para você falar, não, porque é muito frio no inverno, né? Não, mas quem disse que é frio no inverno? Qual estudo que comprova isso? Em que lugar é frio no inverno? Você está falando isso porque você é gaúcho? Mas qual é o estudo que prova que realmente aí no sul é frio no inverno? Quais são os dados? Me mostra os dados. Qual é a progressão? Eu não cheguei a fazer isso. Alguém poderia fazer. Com certeza renderia um bom vídeo e até meio fácil. Mas, enfim, já tô aqui gravando, né? Cara, com certeza se você pegar o Flow Podcast e separar trechos da Gabriela apresentando argumentos onde ela claramente não apresenta na sequência o dado, você consegue pegar e fazer cortes e perguntar, tá, mas e o dado? De onde você tirou isso? Qual é a fonte dessa informação? Porque é impossível ela ter conversado durante horas sem ter apresentado um único argumento que ela não baseou em dados. Nem que seja alguma coisa vaga, nem que seja sei lá, nossa, como tá quente hoje, né? Ué, como é que você sabe que tá quente? Você apresentou aí, né, um termômetro mostrando qual era a temperatura ambiente naquele momento e tá quente em relação a quê? Bom, vocês entenderam, né? Na verdade, a gente pode ser chato pra caramba e inclusive perguntar, tá, mas quem foi que disse que a gente precisa de dados para sustentar uma opinião? Quem foi o grande estudioso que decretou que essa é a forma correta de se argumentar em um debate? Qual é a sua referência? Me passa aí a bibliografia. Você acha que a Gabriela saberia ali de cabeça um autor que disse isso para trazer ali para o Monark? Então, eu acredito que o argumento que o Monark estava trazendo era esse tipo de argumento que, cara, a gente não precisa necessariamente de um estudo para saber que, no mínimo, estava próximo da realidade, né? Você simplesmente vive o Brasil, você sabe que a educação daqui evoluiu muito pouco ao longo dos últimos 20 anos. Se tiver um estudo para comprovar isso cientificamente, o seu argumento fica muito melhor? Claro que fica. E como eu disse antes, o Monark até poderia trazer dados oficiais para embasar o argumento dele. Ele só não tinha aquilo na hora. O problema é que a Gabriela não quis nem ouvir. Então, realmente eu acho que ela fez aquilo de má fé, ela fez para lacrar, ela fez porque ela não queria entrar nessa questão, ela queria realmente encerrar o assunto naquele ponto, ela sabia que o Monark não ia ter de cabeça estudos para embasar essa opinião sobre a educação brasileira, então foi isso que ela fez. E ela conseguiu realmente enganar muita gente que viu aquilo e pensou, nossa, olha só, como ela é boa refutando os outros, né? Muito inteligente, muito esperta, muito sábia, tá elevando o nível do debate. Cara, na verdade, não. Essa é uma técnica de escapismo que, inclusive, ela usou em alguns debates da CNN. E muita gente falava, né? Nossa, porque a Gabriela, ela jantou o Caio não sei o quê. Cara, no primeiro debate, ela utilizou uma técnica parecida, não me lembro com exatidão, mas realmente ela pegou o Caio de surpresa em alguns pontos. Porém, se você acompanhou a maior parte dos debates entre Gabriela e Caio, você viu que no momento em que ele entendeu o modus operandi da Gabriela, o Caio se saiu melhor que a Gabriela na maior parte dos debates que os dois tiveram. E, inclusive, não foi a primeira vez que a Gabriela utilizou esse tipo de estratégia para se eximir de comentar um assunto que ela não estava muito confortável comentando. Eu, inclusive, já fiz um vídeo sobre a Gabriela quando ela teve que debater com o Tomé. E
E aí eles estavam comentando sobre segurança pública, né? Era uma discussão técnica, só que o Tomé, ele não é jurista, né? Ele não se formou em direito, ele não era um especialista no assunto. Então o que foi que ele fez? Ele tentou levar o debate para a questão moral. Porque o que a Gabriela estava fazendo naquela discussão, você pode assistir o vídeo, daí você vai entender com mais detalhes. Mas basicamente, ela estava falando, não, porque tá na lei, tudo que foi feito ali tá na lei, seguiram a lei corretamente, então beleza, legalmente tá tudo certo. E o Tomé estava falando, bom, pode estar tudo na lei, mas é moral? A gente deveria aceitar esse tipo de coisa? A gente não pode questionar a lei? E a Gabriela achou um absurdo, falou, não, eu só comento a lei, eu não posso emitir a minha opinião aqui, eu tô só para dar opiniões técnicas. Cara, aquilo é só uma forma dela escapar do debate. Porque pra que precisa ter ali a mulher para simplesmente falar, não, tá na lei, a lei é isso aqui, pronto, se tá na lei é isso e eu só vou comentar tecnicamente o que tá na lei e não se permitir levar o debate também para questões morais, para questões filosóficas, sei lá. Será que é porque ela simplesmente sabia que se ela tivesse que dar a opinião dela sobre o tema proposto, ela precisaria defender uma imoralidade, que era a soltura de algum preso, alguma coisa desse tipo? Eu acredito que sim. E eu acredito que aconteceu exatamente a mesma coisa agora com o Monark. Ela não queria entrar nessa questão da educação e ela usou esse negócio aí dos dados simplesmente para impedir a conversa de progredir. Eu acho que é uma técnica que é eficiente, querendo ou não, sabe? Ela consegue enganar muita gente com isso. Ela convenceu muita gente de que ela estava certa naquela ocasião, de que ela estava elevando o nível da discussão. Eu não caí nesse papinho. Eu acho que ela é uma boa debatedora por saber utilizar essas técnicas de debate para sair pela tangente quando a situação não é muito confortável para ela. Não acho isso muito digno, mas funciona, né? Se você pensa num debate como uma guerra ideológica, uma batalha de ideias ou algo do gênero, você não pode negar que as estratégias que ela utiliza funcionam num debate para tentar fugir da questão, para calar o seu adversário, para tentar humilhar o seu adversário, para expô-lo ao ridículo, para lacrar em cima dele, enfim, qualquer coisa do tipo. É eficiente. Agora, eu acho isso bem chato, principalmente considerando que ali era só uma conversa e que seria legal se ela deixasse, né, o Monark desenvolver o seu raciocínio para tentar realmente comentar o tema, por mais que não fosse muito agradável para ela ter que falar que realmente o governo Lula não se saiu tão bem assim na questão da educação. Ela não queria falar isso, é óbvio que ela não quer falar isso, ainda mais nessa altura do campeonato. Ela não quer comprar essa briga com os petistas agora e falar que o governo Lula na educação não cumpriu um bom papel. Só que se ela aceitasse a opinião do Monark, ia ser difícil, né, ela não entrar nesses pontos. Então, o que ela fez? Ela escapou de forma muito malandra e ainda saiu por cima, pelo menos na visão de muita gente. Bom, pelo menos essa é a minha visão sobre esse acontecimento. Agora eu quero saber a sua, deixa aí embaixo nos comentários, até porque comentar sempre ajuda no engajamento, então por favor, deixa o seu comentário, fala o que você achou aí dessa treta, quem é que estava certo? Monark, Prioli, os dois estavam errados? Os dois estavam certos? Cara, assim, novamente, eu não sou contra utilizar dados para embasar argumentos. Eu faço isso pra caramba aqui no canal. Só que tem uma grande diferença entre parar, ler sobre um tema, estudar, anotar, né, pegar aqui o que eu quero comentar e, enfim, estudar especificamente para comentar sobre isso e aí trazer essas informações para vocês e trazer tudo isso numa conversa aleatória que eu não tô preparado. Eu sei perfeitamente que se eu tô numa conversa casual e alguém traz um assunto, por mais que eu tenha algumas informações prévias sobre aquele assunto, eu não vou saber tudo de cabeça, eu não sou uma máquina, um computador que consegue saber de todas essas informações assim na ponta da língua. Eu acho que poucas pessoas têm esse talento, então eu realmente acho que não é nenhum demérito que o Monark não tivesse, né, de prontidão ali o estudo para refutar o que a Prioli estava falando, e não acho nem que era ambiente para esse tipo de exigência, né? Só quero deixar isso realmente bem claro, porque depois vai vir alguém falando, é o cara ali que não gosta de embasar argumento com dados. Aliás, muito interessante, né, ver a esquerda toda falando, olha só, é isso aí, a gente tem que solicitar dados, porque senão a conversa fica muito vaga, os argumentos são muito fracos. A esquerda falando sobre utilizar dados para embasar argumentos. Os caras que fazem economia com a bunda, que defendem coisas que já foram provadas e comprovadas e recomprovadas várias vezes que não funcionam, eles vão lá e continuam defendendo. Aí coisas que funcionam, eles continuam sendo contra. Cara, um socialista defender, né, argumentos baseados em dados e baseados na realidade, em estudos objetivos da realidade,
é bastante contraditório, né? Pessoas que defendem terraplanismo biológico para falar de identidade de gênero, pessoas que defendem o feminismo, que é refutado com todo tipo de dado de estudo, de estatística possível, que demonstra de várias formas diferentes que o homem não é o ser mais privilegiado da sociedade, mas nem de longe. São pessoas que defendem essas pautas. Sair por aí gritando, nós nos baseamos em dados para, enfim, emitir argumentos, né? Os outros lá, as pessoas, a direita, né? Ali, no caso, exemplificado como o Monark, não, esses aí eles falam só em achismos. Se baseiam apenas em achismo. Não tem nada mais distante da realidade do que isso. Vocês sabem muito bem. Então, cara, foi um episódio patético de várias formas, eu diria. Infelizmente, o Monark acabou caindo na armadilha da Gabriela Prioli, mas eu não culpo ele também porque realmente acho que ele estava totalmente desarmado ali. Ele só queria conversar, ele não estava encarando aquilo como um debate, sendo que ela claramente estava. Ela queria lacrar pra cima dele. Eu achei que, assim, pra mim ficou muito mais feio pra ela do que pro Monark. Mas eu sei que é uma opinião que varia de pessoa pra pessoa. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver como me ajudar, por favor, através do Apoia-se, com o link ali na descrição, ou se tornando membro do canal, um botão perto da inscrição. Se inscreva também, ativa o sininho para receber as notificações. Também pode me ajudar através do PicPay, usando o QR Code que está aparecendo na tela. Manda esse vídeo pros seus amigos, para aquele seu amigo que acha que a Gabriela mandou muito bem, ou pro amigo que estava do lado do Monark mesmo, de repente eu ofereço outros pontos que ele vai gostar mais ainda de ver, que ele ainda não tinha visto, talvez você não tivesse visto alguns pontos que eu trouxe aqui hoje. Assim espero, né? Eu demoro para comentar a treta, mas eu realmente espero que quando eu comente eu possa acrescentar alguma coisa, falar algumas coisas que talvez os outros ainda não tenham dito. Sempre tento me aprofundar um pouco mais nos temas e espero ter conseguido fazer isso hoje novamente. Então, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não querem escutar.